Project and Systems Podcast. Olá pessoal, dando sequência no podcast anterior, que nós falamos de algumas, vamos chamar, soft skills, né, de forma bem prática, em saber o que fazer, em como sermos eficazes, né, nós comentamos que a capacidade de pelo menos visualizarmos mentalmente a EAP ou a WBS do nosso projeto pode nos ajudar a entender a parte do projeto em que nós estamos e também com uma árvore do produto, com a PBS, nós podemos entender melhor os nossos requisitos e as nossas relações de compromisso entre as partes do nosso sistema. E também com fluxogramas, como nós conseguimos tomar melhores decisões encadeando múltiplos eventos. Bom, se no podcast anterior nós passamos próximos do conceito de eficácia, de saber o que fazer, hoje nós vamos falar sobre eficiência, em como conseguir fazer essas coisas no nosso dia a dia. E, em especial, voltando agora para questões mais relacionadas ao tempo. Então, o primeiro conceito que eu queria comentar é uma teoria, na verdade, é a teoria das restrições, ou pelo menos uma parte dela, né? Que é identificar os gargalos do meu sistema, ou da minha tarefa, da minha atividade. Tem um filme bem antigo, né, que ele é bem fácil de ser achado na internet, que se chama A Meta. E a teoria mostra, bom, vamos tentar ilustrar, que, vou dar um exemplo. Se eu faço um produto que é um parafuso e uma porca enroscada. Então eu tenho uma máquina que faz 10 parafusos por minuto e uma que faz 20 porcas por minuto. E uma pessoa que enrosca as duas partes, sendo que ele enrosca 20 pares por minuto. Então 10 parafusos, 20 porcas e 20 pares. Então eu quero aumentar minha produção. Vai adiantar eu colocar outra pessoa para enroscar? Não vai, né? Porque vai faltar insumo. Vai adiantar eu comprar outra máquina de porca? Não vai, né? Porque vai faltar parafuso. Então, em primeiro lugar, o gargalo em que eu tenho que atuar é na máquina de parafuso. E essa é a parte crítica, é onde eu tenho que focar. Isso acontece o dia todo, né? Em atividades diversas. A gente tem uma tarefa, não dá tempo de dedicar tudo que nós gostaríamos para aquela tarefa, então nós temos que dividir nosso tempo, ou nossos recursos, para fazer pelo menos o mínimo esperado em cada etapa. Aqui entra aquela frase, né? O ótimo é inimigo do bom. Às vezes, na busca do ótimo, a gente não consegue entregar nada, sendo que se a gente tivesse feito as partes mínimas, e para isso ter focado onde de fato era mais importante, eu teria conseguido. Aqui também pode entrar o conceito de pipeline, né? Que é dividir uma tarefa em partes que podem ser feitas simultaneamente pela equipe. Até para quem é engenheiro eletrônico, né? Os processadores modernos, né, ao invés de processarem instruções muito grandes, eles dividem essas instruções em partes e as processam em paralelo, tentando deixar em série só o que não tem jeito mesmo, que geralmente é a integração dessas partes. Então, unindo a teoria das restrições com o pipeline, a gente deve tentar sempre planejar nossas atividades, dividi-las em partes e conseguir atribuir seu tempo e seus recursos de forma a evitar os gargalos. Se esses conceitos geralmente têm a ver a dividir os trabalhos em equipe, o outro conceito que eu queria comentar nessa busca de uma maior eficiência é sobre a nossa própria agenda. Como nos organizar para fazer tudo o que temos que fazer. Então, sobre isso eu gostaria de falar sobre uma técnica chamada de GTD, né, que significa Get Things Done. Ou, tentando traduzir, consiga fazer as coisas. Eu não sou especialista nisso, mas é bem fácil achar muita coisa na internet sobre o assunto. Então eu queria só pincelar para, de repente, se é o que você está precisando, poder te ajudar. Então, essa prática ela se baseia no seguinte. Quando a gente tem uma coisa para fazer, a gente não fica o dia inteiro lembrando dessa coisa. Pode ser uma coisa simples, às vezes nem relacionada ao trabalho. Por exemplo, eu tenho que passar no mercado para comprar leite. Eu vou ficar o dia inteiro com isso na cabeça, né? Ocupando espaço da minha memória de trabalho. De novo, para quem é eletrônico, é igual a memória DRAM, né? Que eu tenho que ficar reescrevendo o tempo todo para ela não esquecer. Então, o GTD pede para que você tenha um mecanismo para escrever sem ter que pensar muito onde e como, que é às vezes a dificuldade de quem não consegue trabalhar com uma agenda.
Então pode ser um caderninho ou pode ser um programa específico. Eu, pessoalmente, uso o OneNote da Microsoft e o que eu faço? Eu escrevo em um local, lá em um caderno de projeto chamado Entrada. Então eu coloco toda a lembrança, toda a ideia numa seção chamada Entrada. Do jeito que vem, escrevo lá ao longo do dia. Então, aí eu, depois de escrever, eu tento pelo menos uma vez por dia olhar tudo que está nessa seção Entrada e organizar. O que é organizar? É colocar os dados que eu coloquei, as ideias, as lembranças, etc., colocar em outras seções. Por exemplo, tem uma seção chamada Contexto. E essa seção Contexto ela tem algumas sub-áreas, com coisas que eu tenho que fazer quando eu estiver em casa, outras coisas que eu tenho que fazer quando eu estiver na rua, e outras coisas que eu tenho que fazer quando eu estiver no escritório. Em outra seção, eu tenho meus projetos. Aí eu subdivido nos projetos que eu estou trabalhando na época. E tem uma outra seção também chamada Futuro, que são aquelas coisas que vieram na mente, me apareceram de alguma forma, mas que eu não vou pegar nisso tão breve, mas não quero perder aquilo. Então fica na seção Futuro. Então, resumindo, tem uma ideia, alguma nota, alguma coisa, anota no entrada. Tem um tempinho, pega as coisas que estão na entrada e distribua isso nas seções importantes. Com isso, você vai, de acordo com o momento que você vai dedicar para cada área, limpando essas sessões e conseguindo atribuir o seu tempo de forma eficiente nas atividades que têm que ser feitas. Existem muitos softwares para aplicar o GTD. Eu mesmo, confesso, eu não uso rigorosamente esse método. Eu aproveito o OneNote, né, que ele é bem simples de escrever, usar sessões e copiar coisas, colar coisas. Eu também uso com outras sessões, com outras coisas que eu faço, eu aproveito minha própria agenda GTD para isso. Então, quando aparece aquela lembrança, aquela ideia, você pode rabiscá-la facilmente e depois você volta a se concentrar no seu trabalho. Então, dê uma olhada, ou nessa, ou até alguma outra técnica, mas faça uma rotina para você cumprir os seus compromissos, ser organizado. Não seja daquelas pessoas que quando você pede alguma coisa para ela, ela fala assim, ah, me lembra disso depois? Não é? Todos acho que esperam mais profissionalismo na nossa parte. Então, um grande abraço, dê uma olhada na teoria das restrições, no filme A Meta e na prática do GTD. Espero que consigam refletir um pouco em como, com isso, aumentar sua eficiência.